E aí galera, Tudo jóia? hoje nós vamos falar sobre mistérios do fundo do mar. O primeiro mistério que nós vamos falar é sobre a cidade perdida de Atlântida. Então Atlântida era uma ilha ou um continente com uma terra super fértil, uma população extremamente avançada, com bastante metais preciosos ali naquele local. Ela foi registrada pela primeira vez por Platão, que estava contando a história dessa cidade, né, que foi devastada pelo mar, assim, misteriosamente. Segundo o próprio Platão, a Atlântida foi destruída pelos deuses após uma tentativa válida de invadir Atenas. É Atenas mesmo. E aí, vários eventos catastróficos entre maremotos, raios e trovões fizeram que a Atlântida se perdesse no fundo do oceano. Bom, e a partir desse momento começou o mistério, né, que não se sabe exatamente o que foi que aconteceu, se isso é verdade, se é mentira, se ela existiu ou não. E então foram-se criadas aí diversas teorias para tentar explicar o que exatamente ocorreu em Atlântida. Inclusive, diversas pessoas, até hoje, elas pesquisam e elas praticamente vivem a vida assim, tentando encontrar a localização e tentando descobrir todo esse mistério, desvendar esse mistério. A primeira lenda é o que nós citamos já, né, que seria, segundo a lenda de Platão, que nós podemos seguir para a mitologia grega, que seria dos deuses, suas fúrias e tudo mais, de quando eles tentaram invadir Atenas. Então os deuses lá ficaram furiosos e simplesmente foram lá e quiseram destruir tudo. A segunda teoria é uma lenda meio ufológica, né, e um pouco tanto estranha. É que a população de Atlântida, né, de certa forma conseguiu, depois de vários anos, viver debaixo da água, né? Tipo, oi? Leva pra uma área assim de ETs e OVNIs, né? Então, gente, é estranho, né? E a terceira seria uma visão um pouco mais realista de que, na verdade, elas foram devastadas por conta de desastre natural. Exatamente assim, aconteceu e pronto, sabe? Sem nada de mitologia grega, como se tivesse vindo os maremotos, de tsunami, vamos supor, e devastou tudo. Exatamente como ocorreu com os dinossauros, com a chuva de meteoros, foi um desastre natural e simplesmente devastou toda a população dos dinossauros. Então essa é a teoria. Então, como nós dissemos também, várias pessoas até hoje, elas tentam encontrar a localização de Atlântida e vários lugares já foram apontados, principalmente o Oceano Atlântico, né? Claro, exatamente pelo nome de Atlântida, então o pessoal às vezes associa com o Oceano Atlântico, mas é meio que encontrar uma agulha no palheiro, exatamente porque nós não temos aí uma noção quase nenhuma do que é o oceano em si, afinal uma parcela bem pequena foi explorada. Outros lugares também, como Espanha, América, Egito, também foram já apontados. Por exemplo, na Espanha, um grupo de pesquisadores utilizaram uma foto tirada com satélite e encontraram certas ruínas que talvez poderiam ser Atlântida. Utilizando o mapeamento digital, chegaram à conclusão de que realmente existia uma cidade lá embaixo, com uma estrutura meio oval, sabe, bem parecido com a Atlântida mesmo. Outra hipótese que foi levantada ainda este ano por um grupo de pesquisadores através de cálculos matemáticos foi que as ruínas de Atlântida teriam sido varridas por um tsunami há 2.000 anos atrás e teria levado essas ruínas até Marrocos, ou seja, no deserto. Então, tá meio complicado, né, gente? Tá difícil a situação. Até hoje ainda o mistério continua e eu acredito que seja um dos grandes mistérios realmente do oceano. O segundo mistério de hoje é sobre o Triângulo das Bermudas, uma área que varia entre 1 milhão e quase 4 milhões de quilômetros quadrados e se situa no Oceano Atlântico. Bom, essa área do Triângulo das Bermudas, ela tem uma variação que as pessoas não conseguem exatamente com precisão definir o tamanho da área exatamente por fatores físicos, químicos, geográficos. Então, assim, já começa por aí o problema, né, que para medir direito o negócio não dá porque tem muita variação. Então, já começa por aí o problema. Essa área ficou muito famosa pelos diversos desaparecimentos de aviões, embarcações, navios, aviões, tudo some quando entra no Triângulo das Bermudas, é incrível. Basicamente, assim, é verdade. Básico, né? Isso também trouxe uma certa popularidade de alienígenas, coisas sobrenaturais. Então sempre tem uma área, uma visão mais realista, que seria dos fatores físicos e químicos que eu acabei de citar, e também essa área mais sobrenatural e alienígena. Bom, então vamos lá. Os primeiros relatos de incidentes ocorreram entre 1945 e 1950, porém antes dessa época já haviam ocorrido alguns incidentes que não foram registrados nessa cronologia, né? Eles não foram exatamente... ninguém contou na época, eu acho que porque
não ocorriam tantos assim, então começou realmente a acontecer a partir de 45, e aí eles começaram a registrar essas ocorrências. Mesmo assim, durante essa época foram registrados de 200 a não mais de 1000 incidentes, o que é considerado assim um número pequeno, entre aspas, né? Porém, cada incidente realmente foi bem estranho, bem esquisito, então apesar do número não ser tão grande, cada detalhe assim é realmente muito significativo. Um fato interessante é que em 1973, a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda e mais de 50 navios e 20 aviões sumiram no último século. Então, assim, é algo realmente esquisito. Livros e artigos sobre o Triângulo das Bermudas vêm sendo escritos e estudados desde 1950 e até hoje não há nenhuma explicação para esse fato sobrenatural, apenas mitos e muitas histórias. Exatamente. Várias suposições foram levantadas como anomalia no campo magnético. Palavra difícil. Anomalia no campo magnético, OVNIs e até mesmo ligação com a tecnologia avançada de Atlântida, que nós estamos agora. Então o pessoal já tá, né, num canto assim meio, né, já estão... A imaginação tá fluindo, né, gente? E também é questão de razões naturais, como tsunamis, ondas gigantes, tempestades. Várias dessas suposições foram levantadas e, assim, tem uns que acreditam nessas superstições de OVNIs e de coisas sobrenaturais e outros acreditam nas razões naturais, mas nada ainda é muito concreto. Os casos de desaparecimentos são inúmeros. Navios e aviões simplesmente desaparecem de mapas radares sem deixar pistas, corpos, traços geográficos, nada, tudo some. E lá também a bússola, relatada por Cristóvão Colombo, sim, Cristóvão Colombo, fica louca, simplesmente perde todo o juízo e não tem a mínima... de onde seguir, né? Ela simplesmente fica maluca assim, e também pode ser uma razão pelo qual o pessoal se perde. Então, se a bússola não dá uma direção, o pessoal se perde, principalmente naquela época lá atrás, em que a bússola era um objeto muito importante para as navegações e para os aviões também, né? O que acontece é que muitas dessas embarcações, elas eram encontradas posteriormente, isso lá atrás, tá? E assim, só que não havia ninguém dentro do barco, do navio, né? Então isso que era intrigante, que a navegação ela estava intacta, não havia nenhum indício de violência, nem nada, e simplesmente as pessoas desapareciam. Então, assim, é uma coisa que realmente não tem como explicar, sabe? Eu acho que só a pessoa que passou por isso vai que sabe. Exatamente por isso que surgem as teorias de abduções, teletransporte, porque as pessoas somem do nada e o barco acaba ficando lá. Um incidente que nos chamou muita atenção quando nós estávamos pesquisando a respeito do Triângulo das Bermudas foi de um avião militar. Eles estavam sobrevoando por Andros, que é uma região das Bahamas, e eles foram encobertos por uma nuvem densa. E eles perderam o contato de rádio, radares, porém foi um período bem curto. Então logo eles já retomaram o sinal do radar e 4 minutos depois dessa retomada de sinal, eles perceberam que eles estavam sobrevoando por Miami. Uma coisa muito esquisita, até porque, né, Bahamas, Miami, Bahamas, é meio longinho, e eles tinham 25 galões de gasolina que estavam intactos. E esse tanto de gasolina era exatamente a quantidade que eles iriam usar de uma viagem de Andros a Miami. Exatamente, ficou intacto. Então, esse foi um caso que nos chamou muita atenção, porque é muito estranho. É como se o avião não tivesse usado nada da gasolina, tivesse feito uma viagem inteira, né, o que foi o que aconteceu. E não sei, né, se leva daí nós também a pensarmos nessa questão de teletransporte. Seria uma coisa estranha, mas vai saber, né, gente? Pra quem assistiu Lost, é mais ou menos aquilo ali, sabe? Bem esquisito, bem estranho, mas dentro de Lost, né, tem muitos fatores aí que envolveram toda essa questão, mas Lost também tem umas coisas bem esquisitas. O terceiro mistério do oceano são os estranhos sons que ninguém consegue explicar. Bom, é fato de que o homem só conhece uma pequena parcela do oceano, então muitos animais nós nem imaginamos que existem, principalmente aqueles que vivem lá nas profundezas do oceano, que nós nem conseguimos chegar lá, nós não temos nem tecnologia para fazer isso. Então existem muitas coisas, muitos mistérios que nós não conhecemos exatamente nada. Inclusive esses estranhos sons que nós vamos citar agora, provavelmente são alguns exemplos disso. Um som foi registrado uma vez em um certo lugar do Oceano Pacífico, apelidado pelos cientistas de Bloomp. Esse som foi muito estranho, porque não se igualava a nada que já conseguiu ser ouvido por nós, nem mesmo a baleia azul, né, que é o maior mamífero do planeta, conseguiria emitir um som assim tão forte, possível de ser ouvido, tão alto. Então, assim, até hoje os cientistas ficam intrigados por esse som, porque
não há nenhum registro de algum animal que poderia ser tão grande exatamente como o Sérgio falou. E assim, né, não tem muita explicação até hoje. Foi uma ocorrência de uma só vez. Diferentemente do Bloop, nós temos o som Slow Down, que foi ouvido várias vezes no ano de 1997, tá? Ele era um som que ele começava forte e depois ele ia diminuindo a sua frequência. Então por isso que é Slow Down, né? Como se estivesse diminuindo, acalmando. E dizem, né, segundo relatos de quem ouviu esse som, que era como se fosse uma máquina enorme que estivesse sendo desligada. Por conta de ter ocorrido diversas vezes, os cientistas disseram que poderia ter sido algum evento sísmico incomum, porém não há nenhuma resposta concreta a respeito deste assunto. Mais um estranho fato ocorreu na época da Guerra Fria. Alguns submarinos escutaram um som muito parecido com o coachar de sapos quando o submarino saía da zona de Fokker. Como ficou conhecido na época, né? Porque essa é a palavra, né, que eles utilizam para citar barulho de sapos, né? O som simplesmente sumia. Então, né, na época da Guerra Fria, ainda existia a União Soviética e exatamente eles começaram a pesquisar a respeito desse som. E foi descoberto que ele, na verdade, vinha de algum objeto e não de um animal. O que, na verdade, aumentou aí a suspeita de alguma coisa bem estranha. Porém, na época, né, inicialmente, eles imaginaram que era algum aparelho, algum equipamento estranho, desconhecido de algum inimigo que estava por perto. Porém, as ocorrências ficaram meio estranhas. O que acontecia? O submarino estava lá, de boa, né, nadando e tal. E esse objeto começava a circular o submarino, então ele mostrava um interesse direto no submarino. E tinha alguns deles que chegavam a 200 km por hora. É uma velocidade que não era conhecida, né, na época, essa tecnologia tão avançada assim não existia. E o pessoal começou a ficar tipo, meu, o que tá acontecendo, assim, sabe? E aí, a partir disso, né, como todo caso do universo, começaram a levantar suspeitas de que esse seria um caso extremamente de OVNIs. E isso foi levantado assim como teoria mesmo, foi uma coisa bem forte, mas também ninguém sabe o que aconteceu. Depois, no decorrer dos anos, esse evento acabou desaparecendo, não ocorreu mais. Então fica também a dúvida aí se eram OVNIs, se não eram, muitas coisas sem resposta. Agora nós vamos falar sobre o Kraken. O Kraken possivelmente não existiu realmente, né? Mas não da forma como foi retratado, né, no folclore nórdico, porém... Tem disso, né, de que o Kraken realmente era uma espécie de lula gigante do tamanho de uma ilha, com centenas de tentáculos que atacavam embarcações piratas ou pessoas que poluíam o meio ambiente. Exatamente. O Kraken, ele habitava, né, segundo o folclore, ele habitava o mar da Noruega, porém ele poderia migrar por todo o Atlântico Norte, exatamente para atacar esses navios piratas, tá? Não sei se quem vai se recordar aí do Piratas do Caribe, era o animalzinho de estimação do Davy Jones, que inclusive ele foi enviado para caçar o Jack Sparrow, né? Enfim, todo mundo vai se lembrar desse bichinho aí bem pequenininho, né? Que nem é um monstro, nem pra gente. Mas vamos lá falando sobre ele. Nós temos duas visões do Kraken, tá? A visão do folclore nórdico, que é exatamente esse, de que ele era um monstro que atacava os navios, e também dos contos europeus, que na verdade é um pouquinho diferente. Para explicar para vocês, naquela época todo mundo tinha uma visão de que a Terra era plana. Então o que acontecia? Eles entendiam de que no final do oceano havia um abismo enorme e que o Kraken ele era o protetor dos homens que poderiam vir a cair nesse abismo. Eram duas visões completamente diferentes, porém o Kraken ele era visto da mesma maneira, como um monstro enorme, gigante. De certa forma, o Kraken tem um pouco de fundamento. O fato é que há muitos anos atrás, naquela época, não tinha total conhecimento de todos os animais. Alguns cientistas creem que os certos ataques eram causados por lula. Para você ter noção, naquela época pessoas encontraram um rinoceronte e acharam ter encontrado um unicórnio. Oi, galera, tipo, meu, então, assim, a visão de mundo é igual nós falamos sobre a Terra ser plana, então eles não tinham conhecimento na época, então tudo que era meio estranho, eles já ligavam a coisas sobrenaturais, a coisas místicas, então era essa falta de conhecimento mesmo. Porém, como a cada dia mais nós somos surpreendidos por animais marinhos que nós não conhecíamos e que são descobertos, afinal, o mundo tá aí, né, gente? O oceano está aí, enorme. Foi encontrada em setembro do ano passado uma lula gigante na Antártica, que ela simplesmente pesava apenas 350 kg e era do tamanho de um micro-ônibus. Aí surgiu-se a ideia, a hipótese de que poderia ser o tal Kraken que o pessoal tinha tanto medo, tá?
tá? Foi encontrado por um cientista chamado John Bennett. Inclusive, ele já encontrou uma outra luva gigante que hoje ela encontra-se exposta no Museu Nacional da Nova Zelândia. E até onde nós lemos, né, nós pesquisamos nas notícias, o pessoal ia descongelar essa luva gigante para justamente descobrir se ela era um Kraken ou não, e também para descobrir a sua posição na cadeia alimentar. Afinal, né, um animal tão grande desse, a gente precisa saber o que ele come, né, gente? Enfim, mas até então nós não conseguimos encontrar nenhuma pista de finalização do processo. Então eu não sei se realmente eles já descongelaram, se já surgiu alguma resposta ou não. Então fica aí para nós pesquisarmos sempre para ver como aconteceu esse caso. Para quem não acredita, coisas estranhas também acontecem no oceano. Por que não? Vários fatos indicam que lá também acontece muita coisa esquisita. O termo navio fantasma, além de conhecido, é muito antigo e ele é marcado por vários fatos estranhos, tripulações que sumiram, barcos que apareceram do nada e estão até hoje por aí, rondando os oceanos Pacífico, Atlântico, o mundo inteiro. Todo lugar tem um navio fantasma. Bobear tão perto de você agora. Não, brincadeira. Todos esses desaparecimentos, né, tanto de navegações quanto da tripulação, elas podem ser explicadas por conta de motins que foram sendo feitos, piratarias ou até mesmo epidemias. Que às vezes um dos tripulantes ficou doente, se enlouqueceu e passou para todos os outros e todos os outros ficaram malucos, maldições, tudo é válido, né, no navio fantasma, assim, toda teoria é válida. Os casos, eles ficam famosos através de aparições que pessoas, né, observam, aliás, né, são aparições, as pessoas veem a embarcação e aí acontece, né, essa coisa de um fala pro outro e aí vai e acaba ficando conhecido mundialmente. Sobre inúmeros casos, nós vamos citar dois que nós achamos muito interessantes. O mais famoso deles é o Flying Dutchman. Para alguns, para quem se lembra, quem assistiu toda a saga ou pelo menos um filme de Piratas do Caribe, é o famoso holandês voador. Ele realmente existiu, galera. Realmente existiu, é um navio fantasma. Tipo, é nóis. O nome do navio faz mais referência ao capitão do que ao próprio navio. Durante a viagem, o holandês passava por uma terrível tempestade e o seu capitão, Van der Decken, recusou todo o pedido da tripulação que ele não continuasse. Ele, muito bêbado, continuou quase acabando com o navio até que a tripulação decidiu formar um motim para acabar com tudo isso. Quando percebeu que o navio estava praticamente acabado, ele matou o líder do então motim e uma voz do céu disse: "Van Decken, você é muito teimoso, cara." Então Van Decken respondeu: "Eu nunca pedi uma viagem tranquila na minha vida." E então Van der Decken foi amaldiçoado junto com sua tripulação que vagassem pelo navio o resto da eternidade, amaldiçoando, além do capitão e a tripulação, qualquer pessoa que o visse vagando por aí no oceano. Exatamente, por isso que dizem, né, os marinheiros por aí que é um mau presságio ver o Flying Dutchman. Um outro caso muito conhecido e muito estranho é o do Mary Celeste. Até hoje, este caso intriga muitos cientistas e traz muitas controvérsias. O que acontece? Eles estavam lá numa navegação e o capitão era o Sr. Briggs. Ele era conhecido por ser um capitão muito corajoso, muito bravo e que não desistia por nada. Ou seja, ele só realmente largava o navio se houvesse um perigo muito iminente para toda a tripulação. Então, em dezembro de 1872, um outro navio estava passando perto do Mary Celeste e o capitão do outro navio conhecia o Sr. Briggs. E ele começou a tentar fazer contato com esse outro navio, com o Mary Celeste no caso. Porém, não obtiveram nenhuma resposta. Então, o capitão decidiu ir até lá para ver o que estava acontecendo. O que acontece é que ele encontrou o navio sem ninguém, sem nenhuma tripulação, nada. Todas as 10 pessoas que estavam dentro do navio simplesmente sumiram. Não havia indícios de luta, toda a comida estava lá. As únicas coisas que sumiram realmente foram os documentos do navio, porque até o diário do capitão também ficou lá. Bom, quando eles chegaram no navio, encontrando tudo isso intacto, eles pensaram que havia sido, assim, uma coisa meio que às pressas. Eles deixaram às pressas e saíram correndo. Porém, gera-se uma controvérsia. Para eles terem saído às pressas, provavelmente teria sido abandonado a um mau tempo ou alguma coisa do tipo que relacionado, né, ao clima, exatamente. Só que, como eu disse para vocês, o capitão não era
desses de abandonar por qualquer coisa. Então gerou-se uma dúvida. Pô, será que foi isso? Será que não foi? O que aconteceu? Depois disso foram chamados vários investigadores para ver o que realmente tinha acontecido e encontraram sinais de sangue na cabine do capitão junto a um facão. Mistério. Então é um mistério. Porém, até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu e várias teorias foram levantadas de que poderia ter sido terremoto, pirataria e até mesmo comida contaminada que enlouqueceu todos os tripulantes e sei lá o que pode ter acontecido. Essa ideia é meio louca, né? Mas vai saber. Então até hoje nunca soube o paradeiro da tripulação. Fica esse mistério aí no ar. Este Mar Celeste passou de várias mãos ano após ano e muitas mortes estranhas ocorreram durante essas viagens que passou de mão após mão. Ao contrário do Flying Dutchman, né, que não passou mais por nenhum capitão, o Mar Celeste mudou de mãos, né, 13 vezes até chegar a um outro capitão. Acredita-se que ele bateu o navio de propósito, porque a cada mão que ele passava, várias mortes trágicas aconteciam sem nenhuma explicação. Então, acredita-se que esse capitão destruiu o navio de propósito e em 2001, uma agência marítima afirmou ter encontrado um destroço do Mar Celeste, mas não há como saber ao certo se é realmente o Mar Celeste ou não. Nós vamos falar sobre as sereias. Não acredito! Não acredito! O que gera muita discussão nessas principais lendas, né, é as sereias. Vários vídeos e fotos, falsas ou não, já foram encontradas aí, já foram compartilhadas pela internet, e aí fica a critério de cada um se acredita ou não. Na verdade, essas fotos e vídeos que foram disparados pela internet são muito polêmicas, porque são falsas. A maioria delas são falsas e já saiu na mídia que era uma montagem, enfim. Inclusive, foi liberado um documentário uma vez, não lembro se era no Animal Planet ou se era no National Geographic, e eles fizeram um documentário como se realmente eles tivessem encontrado sereias. Porém, lá no rodapé do finalzinho, né, do documentário, estava lá que havia sido feito por atores e atrizes. Mas isso repercutiu no mundo, todo mundo achou que era verdade e por fim ficou maus lençóis porque era uma mentira, era uma farsa. Então, o pessoal tenta fazer coisas e isso não adianta, né? Ou é ou não é. Então, as sereias são seres aquáticos que têm a cabeça e o torso de uma mulher e a cauda de um peixe. Elas sempre têm uma beleza assim extraordinária, uma voz linda para se cantar e muitas vezes elas são apresentadas também com certa sensualidade, principalmente nos tempos antigos, né, de navegações e tudo mais. Segundo a lenda, as sereias cantavam para atrair os homens, né, ou capitães, a fazerem eles baterem os navios e embarcações a fim de poder matá-los. Diz a lenda que a única forma de derrotar uma sereia seria cantar muito melhor do que ela. Bom, há muitos relatos de avistamentos de sereias, principalmente nas grandes navegações, na época das grandes navegações. Inclusive, nosso querido Cristóvão Colombo já disse que encontrou uma sereia. Cristóvão Colombo tá sempre nessas coisas estranhas aí, ele sempre fala dos negócios aí. Vai saber o que acontece. Mas até hoje, assim, tudo que foi divulgado, infelizmente, como nós dissemos, a maioria das coisas são falsas e não se sabe se existe, se não existe, mas eu acredito porque o homem só viu uma parcelinha assim no céu. Então como ele pode ser? Existem relatos de sereias por todo o mundo. No Brasil, a gente tem a nossa. A famosa Yara, para quem já ouviu falar também, faz parte do nosso folclore brasileiro. Bom, galera, esses foram 6 mistérios do fundo do mar que nós achamos mais interessantes. Nós quisemos compartilhar um pouquinho aqui com vocês. A gente espera muito que vocês tenham gostado. A gente pesquisou bastante para trazer coisas legais e diferentes para vocês. Então, se vocês gostam de curiosidades, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E é isso! Se você gostou, dê um joinha pra gente e compartilhe com os amigos. Então, até a próxima, pessoal! Tchau!